O Produto Interno Bruto do país, em 2013, cresceu 2,3%. O resultado foi puxado principalmente pela agropecuária e pelos investimentos e ficou acima das expectativas do mercado e do próprio governo. O crescimento do Produto Interno Bruto, que em 2013 totalizou 4 trilhões e 840 bilhões de reais, é explicado pelo crescimento de todos os setores da economia em comparação ao ano anterior. Em 2013, a agropecuária teve o maior crescimento desde 1996, atingindo 7%. Destaque para a soja, campeã no campo em produção e produtividade. A balança comercial gerou impacto negativo no PIB. As importações cresceram 8,4%, enquanto as exportações só 2,5%. No ano de economia internacional fraco, significa que o comércio internacional cresceu pouco. Se não houvesse essa dificuldade da economia internacional, nós teríamos crescido mais. Mesmo crescendo numa taxa menor do que a agropecuária, o setor de serviços foi o que mais contribuiu para o PIB, já que seu peso representa quase 70% da economia. Pelo 10º ano consecutivo, houve crescimento do consumo das famílias. Destaque mesmo teve o setor de investimentos, como a compra de equipamentos e máquinas, que apresentou alta de 6,3%. Lembrando que esse mesmo setor, no PIB passado, teve queda de 4%. Cresceu mais do que o consumo das famílias e a despesa de consumo do governo e contribuiu aí, junto com a variação de estoque, positivamente em 1,3% para o crescimento do ano. Na comparação entre o quarto trimestre com os 3 meses anteriores, o PIB cresceu 0,7 percentual. Quando comparado com o quarto trimestre de 2012, o crescimento atingiu 1,9%. O PIB brasileiro ficou abaixo da China e da Coreia do Sul, mas foi maior do que Estados Unidos, Inglaterra e os países da zona do euro. A economia, portanto, teve um desempenho satisfatório. Nós, nesse período, mantivemos sólidos os nossos fundamentos e, portanto, estão dadas as condições que esta trajetória de crescimento moderado continue em 2014. Vamos conversar com Luiz Nassif, que está em São Paulo. Boa noite, Nassif. A gente viu e mostrou, o crescimento foi inferior ao da China e ao da Índia, mas superior ao dos Estados Unidos, à zona europeia e também superior a países em desenvolvimento, como o Brasil, como a África do Sul e o México. Juntando tudo isso, o que mais surpreendeu no resultado do PIB? Bom, o dado surpreendente do PIB foi o crescimento do investimento. Construção civil, máquinas e equipamentos, aí permitindo o crescimento, recuperando grande parte da queda do ano retrasado. O ano retrasado, evidente. Daqui para diante, o que se tem é o seguinte: do ponto de vista de investimento, os últimos trimestres mostraram um certo arrefecimento. Mas você tem, por outro lado, como o ministro Mantega apontou em sua entrevista, uma recuperação da economia mundial que tem reflexos nas exportações brasileiras e uma melhoria do câmbio que pode impactar positivamente as exportações daqui para diante e refluir as importações. Grande parte desse não crescimento do PIB, ou o PIB ficar em 2,3%, que é melhor do que se supunha, mas ainda muito fraco, decorre do excesso de importações em relação às exportações. Então, com a recuperação da economia mundial, Estados Unidos começando a recuperar esse ano, Europa, então você tem uma melhoria das exportações. Do ponto de vista de consumo, o consumo continua crescendo, é o 10º ano seguido. Em alguns telejornais você viu declarações aí meio pessimistas, que o consumo não vai segurar mais. Isso é bom até. É bom que quem segure a partir de agora seja o investimento com o deslanche de concessões e tudo mais. Porque quando o consumo, serviços, que é outro setor que cresceu, começam a crescer muito, e a área externa não, você aumenta muito o consumo de importados e cria um estrangulamento na balança comercial. Então vai se ter um ano aparentemente morno, sem grandes surpresas pela frente, com a recuperação da economia brasileira muito amarrada ainda à economia internacional. Você tem um conjunto de ajustes relevantes para serem feitos, provavelmente a partir de 2015, mas 2014, pelos dados do PIB, você vai ter uma economia andando moderadamente, mas sem os riscos aí e os soluços que se apontavam em meados do ano passado. Luiz Nassif, muito obrigado, uma boa noite.